capítulo 2 de Jó, o verso 3, nós lemos assim: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E agora um acréscimo ao que já havia sido dito no capítulo 1 do mesmo livro. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo, que diz aí a tua Bíblia, sem motivo. O estudo de hoje, como eu já mencionei, nós vamos delimitar aqui até onde a gente vai. Não vamos entrar no mérito da disputa entre Deus e Satanás e nem tampouco sobre o sofrimento. A questão é por que Deus se refere a Jó como um homem íntegro. Porque Deus utiliza essa expressão para referir-se ao patriarca, homem íntegro e reto, e não há nenhum na terra igual a ele. O que será que Deus está querendo dizer quando se refere a este homem nestes termos, nessas palavras? A palavra hebraica utilizada pelo autor de Jó, e nós sabemos que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó, é a palavra tam, traduzida como íntegro, e ela significa algo ligado a estar completo, estar inteiro. É como se Deus estivesse dizendo que Jó não era um camarada pela metade, Jó não era alguém parcial, Jó não tinha uma área apenas dedicada, mas todo o seu ser, ele era inteiro, autêntico, não dividido. E quando Deus utiliza essa palavra para se referir a alguém, você pode ter certeza, Deus não está desperdiçando o seu vocabulário. A outra palavra ligada e associada à integridade é a palavra retidão. Diz que Jó era reto, e isso dá a ideia no original hebraico de que ele andava num caminho reto, num caminho direito, de que não se desviava da sua rota. Essa é a intenção das palavras utilizadas aqui para descrever Jó. Mas o que é essa integridade? Como ela se manifestava? Que tipo de homem era esse? Porque o que você vai ver durante quase 40 capítulos, 30 e poucos capítulos, é um diálogo alternado entre pelo menos 4 pessoas que estão se revezando para encontrar respostas do porquê daquilo tudo. Coisas que nós não vamos entrar hoje. Mas o que eu queria era ressaltar destes diálogos alternados, porque Jó era um homem íntegro. Porque ao fazer a sua defesa, ele descreve um pouco de sua vida. Essa vida nos interessa hoje aqui. Porque eu e você precisamos compreender uma coisa, e essa coisa precisa ficar clara para todos nós. Quando Deus fala sobre Jó no início do livro, e quando Deus volta a se manifestar sobre Jó no final do livro, a opinião de Deus sobre Jó não se altera. Você vê muitas correntes de interpretação bíblica e teológica tentando validar os discursos dos amigos de Jó, como se Jó precisasse passar por algum tipo de depuração, e que o sofrimento de alguma maneira ela tinha uma causa. Eu e você precisamos manter em mente que a opinião de Deus sobre Jó no início do livro e no final do livro, ela fica inalterada. E quando aparentemente Deus faz algumas perguntas para Jó no final do livro, Deus está dando de luva de pelica nos amigos de Jó e não em Jó propriamente dito. E aí você pode olhar para mim e dizer, mas como que você infere dessa forma? Porque quando Deus vai falar com os amigos de Jó, Deus olha para eles e fala o seguinte: vocês falaram tudo errado a meu respeito. E não Jó que falou certo a meu respeito. Então entenda, esse verso 3 do capítulo 2 diz que Jó sofreu sem causa. É uma palavra hebraica chamada rinam, sem causa. Ele sofreu de graça, ele não merecia ter sofrido, porque ele era um homem íntegro. Agora, que integridade é essa?
Como a gente consegue perceber no livro e examinar no livro o teor dessa integridade? Então vamos lá, são alguns aspectos. E o primeiro aspecto que eu queria refletir com você na manhã é a integridade de Jó em relação aos seus empregados. Jó era um homem rico, e ele tinha muitos servos e muita gente que trabalhava para ele. Se ele era um homem íntegro, inteiro, completo, na opinião de Deus, a forma como Jó tratava os seus empregados também deveria refletir isso. Porque Jó não tinha um compartimento, não, peraí, não mistura, isso aqui é igreja, isso aqui é trabalho, não mistura, igreja é igreja, trabalho é trabalho, religião é uma coisa, trabalho é outra, não queira que eu lide com os meus negócios, percebe? Então vamos lá, vá ao capítulo 31 do livro de Jó, por gentileza, capítulo 31, observe comigo os versos 13 a 15 deste capítulo, porque aqui nós vamos ver o trato de Jó com seus empregados. Ele diz: se não reconheci o direito do meu servo ou da minha, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Olhe para mim, quando Jó está falando da forma como ele lidava com os empregados dele, olha que o sujeito extraordinário foi Jó, porque ele diz, e ele coloca os empregados dele no mesmo nível em relação a Deus. Quando que um empregado reclamou de mim? E como é que eu ia poder responder isso a Deus, sendo que Deus formou tanto a mim quanto a eles? Nós fomos formados do mesmo jeito, somos feitos do mesmo barro e do mesmo material. Eu não posso me colocar sobre eles como sendo alguém para exercer uma autoridade abusiva, autoritária. Não, Jó trata os seus empregados com uma palavra. Tinha autoridade, deveres e responsabilidades, um trabalha e o outro paga, tudo isso sim, mas existe uma palavra que definia a relação entre Jó e os seus empregados. Sabe que palavra era essa? Respeito. E sabe por que Jó tem essa noção? Porque ele sabe que tanto ele quanto os seus empregados diante de Deus, eles estavam no mesmo nível. Eu não estou dizendo que os empregados podiam fazer qualquer coisa, e eu não estou dizendo que Jó não podia cobrar deles as suas responsabilidades, mas no discurso aqui em sua defesa, ele está dizendo: eu tratei os meus empregados com respeito. E aí, olha só que interessante, porque se eu não tivesse feito dessa forma, como eu responderia a Deus um dia? Olha a noção que ele tem de que um dia ele teria que dar conta das suas responsabilidades a Deus. Percebe a ética de Jó? Mas vamos dar uma olhada. Se era com respeito que ele tratava os seus empregados, vamos dar uma olhada como ele tratava as mulheres. Capítulo 31 aí, tá? Esse verso é incrível, e eu queria que os homens me prestassem. Os homens prestassem bastante atenção agora aqui. Nós vamos ler 3 versos ainda no capítulo 31. O primeiro, mais importante deles, eu queria que você observasse o verso 1 do capítulo 31. Olha o que Jó está dizendo aqui. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Essa na versão, vou ler numa outra versão. Fiz concerto com os meus olhos, como pois fixaria os meus olhos numa virgem? Olhe para mim aqui, a ética de Jó. Lembre-se, Deus disse: homem íntegro, inteiro, reto, completo, que se desvia do mal. Pois no trato que este homem poderoso, rico e abastado tinha em relação às mulheres, ele disse: eu fiz um concerto com os meus olhos, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de que eu não olharia para uma mulher com olhares indiscretos. Por isso esse homem é considerado reto, por isso ele é completo, ele é inteiro, porque não é sinal de masculinidade você dissecar uma mulher com seus olhos. Isso não cabe a um homem, um servo de Deus, alguém que teme a Deus, isso não cabe.
O olhar de um homem precisa estar num nível que ele não provoque nenhum tipo de constrangimento às mulheres. Não seja indiscreto, não seja impuro, não seja incorreto, não seja imparcial. Este homem que Deus diz, na terra não há nenhum igual a ele, ele fez um concerto com seus olhos, faça um concerto com os seus. Não olhe para uma mulher de maneira indecorosa, não seja indiscreto, e nem tampouco dê elogios a uma outra senhora que não seja a sua. Repare os versos 9 e 10, do mesmo capítulo 31. Ele diz: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. Jó tem tanta certeza de sua integridade, a sua consciência é tão limpa em relação à forma como ele age, que ele diz o seguinte: se eu olhei para a mulher de um outro homem, se eu rondei a casa do meu próximo, que a minha mulher cozinhe para outro e que outros se deitem com ela. Tamanha a sua integridade. Por isso este homem é dito inteiro, reto, que se desvia do mal. Jó é um baita de um exemplo. Seu trato com os empregados, com respeito. O trato com as mulheres, com extrema discrição e pureza. Repare o trato dele com os estrangeiros. Verso 32, aí do capítulo 31 de Jó, mesmo capítulo. Lemos assim: pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Esse sujeito, vivendo no Antigo Oriente, ele respeitava uma coisa, uma ordem, uma regra muito simples: você não deixa ninguém dormindo na rua. A maneira como ele lidava com o estrangeiro é alguém não conhecido, o estrangeiro dificilmente pode retribuir um favor. Um estrangeiro não existe laço, não existe lastro de relacionamento. O estrangeiro é um sujeito estranho, e na integridade de Jó ele diz: eu nunca deixei ninguém dormindo na rua. O trato dele com os empregados, com respeito, porque ele sabia, um dia eu vou ter que encarar a majestade do céu. O trato dele com as mulheres, puro, discreto. O trato dele com os estrangeiros, com extrema bondade. Repare, vamos ver como é que ele tratava os pobres, algo que nos interessa especialmente em cada terceiro sábado do mês. Versos 16 e 17 do mesmo capítulo aí, 31, nós lemos assim: se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos. Repare agora, vai até o 22. Se eu levantar a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio do juiz. Olha aqui o verso 22. Então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Olha o que ele está dizendo: se eu comi o meu bocado, ignorando quem estava passando necessidade, quase num tom poético, Jó diz assim: que Deus arranque a articulação do meu braço, que eu perca o braço. Meus irmãos, nós estamos nos movendo fora da linha do convencional. Sabe por quê? Porque a nossa religião, ela precisa ter aspectos mais práticos. Nós precisamos operar fora do convencional, da linha, da rotina. Nós precisamos. E ao final dessa mensagem, já estou me encaminhando a ela, fica muito nítido, essa é a expectativa que Deus tem para nós. Houve um momento em que Deus repreendeu Israel, dizendo o seguinte: vocês jejuam e fazem uma série de práticas religiosas nos seus ritos, mas na realidade eu preciso que você olhe um pouco melhor para o seu próximo. Existem várias camadas de a gente interpretar como a gente deve lidar com os pobres e com o próximo, várias camadas.
E uma das camadas que a Bíblia diz, inclusive, é a gente não promover a preguiça e a ociosidade. Existem várias camadas, mas essa é uma delas que eu estou tratando com vocês hoje. Este homem íntegro, ele ao fazer a sua defesa, ele diz: eu nunca deixei que os olhos de uma viúva ou de um pobre vissem eu na minha fartura, sem que eu atendesse a eles, porque como eu iria enfrentar a majestade um dia no juízo? Que coisa fantástica. Vire a página aí, no capítulo 29, no verso 12, ele diz algo muito semelhante. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Olha o verso 16: eu era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Esse é o homem a quem Deus faz elogios bastante incomuns. Para a gente ir para o final, nós vimos o trato dele com os empregados, o trato dele com as mulheres, o trato dele com os estrangeiros, o trato dele com os pobres. Agora eu queria que você observasse o trato dele com a sua família. Vá até o primeiro capítulo, por gentileza. Primeiro capítulo do livro. No verso 5, nós lemos assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então, o primeiro aspecto do trato dele com sua família é que Jó compreendia o seu papel de intercessão, o seu papel sacerdotal dentro de casa. Jó não se via apenas como um homem de negócios. Jó não apenas se preocupava em manter o patrimônio para dar de herança aos seus filhos. Jó não tinha sua visão apenas nas coisas. E ele era um homem muito rico, muito abastado e muito abençoado. Tão abençoado que Satanás olha para Deus e diz: mas aí é fácil, aí é simples servir a Deus. Só que nessa declaração de Satanás você tem uma mentira em cima da outra. Porque, sinceramente, tudo que nós mais temos visto ao longo de nossa vida, sabe o que é? Quanto mais abençoada uma pessoa é, mais fácil ela se esquece de Deus. Sim ou não? Repare na sua vida. Os momentos de maior apego a Deus, de maior dependência, foram os momentos mais complicados. E os momentos em que você mais se distraiu, em que você mais relaxou, em que você mais afrouxou suas mãos em relação à sua relação com Deus, foram os momentos em que você desfrutava o período de maior saúde e prosperidade material. Satanás está fazendo uma acusação inversa. É lógico que é fácil te servir, você está abençoando ele, muito abençoado. Mas repare que dentro desse contexto de integridade, Jó é descrito como alguém que levantava cedo para orar pelos seus filhos. Pai, homem, marido, você precisa ser inteiro. Você precisa acordar mais cedo que todo mundo. Não apenas para cumprir o seu papel de provedor, saindo para o trabalho. Mas você precisa acordar mais cedo que todo mundo para orar antes que os seus filhos tirem os seus pés da cama. Você precisa interceder por sua casa. Repare que a preocupação de Jó não era apenas com as ações dos filhos, mas ele orava e intercedia pelo que se passava dentro do coração dos filhos. Talvez eles tenham blasfemado contra Deus no seu coração. Jó se dedicava a interceder por alguma coisa que ainda nem tinha aparecido na superfície. Esse é o homem inteiro que Deus disse: não existe um na terra igual a ele, nenhumzinho. Olha como ele estava muito à frente. A vida dele é virada de perna para o ar. E quando Deus restaura a sua sorte, vá até o último capítulo, por favor. Repare que sujeito é Jó. Esses filhos acabam morrendo, você sabe disso. Tragicamente, esses filhos morrem. E ele vai gerar outros filhos mais tarde.
E no verso 15 do capítulo 42 de Jó, a gente tem a seguinte descrição. Observe, o início do verso 13, teve outros 7 filhos e 3 filhas. Agora vai ao 15. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Olha aqui para mim, olha como esse sujeito é incrível. Nós estamos falando de aproximadamente uns 3.500 para 4.000 anos atrás, no antigo Oriente Médio, um homem podre de rico. Sabe o que ele faz? Ele faz o que ninguém fazia. Ele coloca as meninas no testamento. Mulheres não recebiam a herança. Mas Jó era um cara tão acima da média, tão à frente do seu tempo, tão inteiro, que ele conseguia ver além da sua cultura. E além da sua cultura, ele coloca as meninas no testamento. Elas não dependeriam de um futuro casamento para terem e administrarem as suas posses. Não é extraordinário? Esse é o trato de Jó com sua família. Um intercessor e um homem justo. Por isso não tinham igual a ele. Reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu realmente espero que ao deixar este recinto hoje, você tenha sido motivado a reavaliar o seu trato com as pessoas, com teus colegas de trabalho, com teus patrões ou funcionários, com as pessoas que precisam da sua ajuda e com aqueles mais próximos com quem você convive e sobre os quais repousa a responsabilidade de você cuidar. Então, o último texto, eu vou pedir para você ir até a carta de Tiago, lá no capítulo 2, e nós vamos encerrar com as palavras do irmão de Jesus. Foi quem escreveu esta carta. Tiago, capítulo 2. Não adianta a gente botar nossa roupinha, nosso terninho, nossa gravata, nosso vestidinho, e a gente vir para a igreja. A gente bota a Bíblia debaixo do braço e as pessoas debaixo dos nossos pés. Não adianta, viu? Não adianta. Não adianta ter o cargo na igreja, fazer as coisas aqui acontecerem e os seus relacionamentos serem doentes. Seus relacionamentos forem cheios de problemas. Não adianta você ser eficiente em fazer as coisas para Deus e você gerar um clima azedo na sua volta. Não adianta, tá? Não adianta. Porque a religião tem um teor prático. E o teor prático da religião é como nós lidamos com as pessoas. Como nós tratamos as pessoas. Como nós cuidamos das pessoas. Como nós reagimos às pessoas. Se você descer das suas tamancas, todas as vezes que você for provocado, todas as vezes que você de alguma maneira se sentir desafiado ou desprestigiado, a sua religião está demonstrando neste sintoma que ela é frágil e ela precisa ser revista. Vocês estão entendendo? Porque a base da religião é uma relação com Deus e isso se reflete na relação com os seres humanos, com os outros. Todos os aspectos que eu mostrei sobre a integridade de Jó tinham que ver com terceiros. Empregado, família, mulher, estrangeiro, pobre. Nas defesas que Jó faz, ele não está dizendo quantas vezes ele sacrificava ao longo do dia, quão alto ele cantava, quão afinado ele cantava, como ele pregava para as pessoas. A defesa de Jó em relação à sua integridade foi feita baseado nas ações que ele tinha para com os outros. Por isso ele foi considerado um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E por isso Tiago vai dizer o que está dizendo aqui para nós agora. Capítulo 2, os versos 14 até o 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
se essa fé pode salvá-lo. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Olhe para mim. Esse conceito intelectual da fé, de a gente saber o que é certo e errado, isso não nos basta. Se isso não for traduzido em ações, isso não nos basta. Se nós somos essa pessoa tão complicada, isso não nos basta. Permita que o Evangelho mude quem você é, e que isso seja refletido na relação que você tem com as pessoas. Eu casei num dia 15. Por muito tempo, no dia 15 do mês, eu perguntava para minha esposa: você casa comigo? Para verificar se ela tinha mudado de ideia. Eu estou caminhando para quase 20 anos de casado. Se eu sou o mesmo cara de quase 20 anos atrás, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu não tenha melhorado como um esposo, não é possível, é inadmissível. É inadmissível. Isso é uma desonra ao Evangelho. Porque eu sei que Deus quer me tornar uma pessoa melhor, e o culpado disso não está acontecendo sou eu. E a maior evidência de que a minha vida com Deus, ela é sadia, é na forma como eu me relaciono com as pessoas. A honestidade, a pureza, a discrição, a honestidade, a confiança, a lealdade. Isso reflete a minha relação com Deus. Não adianta a gente botar a roupinha do sinédrio e vir para a igreja no sábado pela manhã e tudo mais dizer uma coisa contrária. Não adianta. Jó, homem extraordinário. Ele lidava bem com os pobres, com as viúvas, com os necessitados, com os estrangeiros, com a mulher dos outros, com os seus filhos. Homem extraordinário, um homem completo. Que Deus possa dizer isso a meu respeito. Esse aí é íntegro, reto. Esse me teme e se desvia do mal. Nós precisamos começar a desviar do mal. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai amado, de novo nós te agradecemos por tua paciência. O teu ânimo é longo, tua misericórdia é incrível. E muitos de nós já deveríamos ter subido de patamar na vida cristã, mas alguns de nós estamos estagnados, presos a um temperamento difícil, presos a traumas, a conflitos, a memórias ruins. Alguns de nós fomos vítimas de um monte de coisa que fizeram com a gente, mas o Evangelho chegou na nossa vida, e o Evangelho se propõe a nos libertar de tudo isso. O Senhor quer que nós sejamos homens melhores, mulheres melhores, pais, mães, filhos, avós, tios, cunhados, empregados, patrões melhores. Por uma simples razão. Porque um dia nós entregamos o governo de nossa vida a Deus, e o Espírito Santo passou a governar a nossa vida e os nossos impulsos. Nós temos, Pai, na nossa vida, que dar glórias a Deus. Então, por favor, toma a nossa mente, o nosso coração, nos ajuda a sermos melhores, tira a gente da mesmice, nos convence de nossos erros e nos dá poder, Senhor, para a gente ser aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Despeça-nos com a tua paz e tira proveito da nossa vida neste sábado, que seja uma tarde rica de serviço, de abnegação, e que as pessoas possam ver Cristo em nós. Oramos em nome desse mesmo Jesus e pela fé agradecemos. Amém.